Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 8. Nós vamos estar aprendendo sobre atitudes que atraem o milagre de Deus no meio da família ou na minha vida. E tem muita coisa que a gente pode fazer. A Bíblia fala que Deus ele falou para Josafá: nessa batalha você não terá que lutar, mas ficar na posição. E ele entendeu qual era a posição dele. Então nós entendemos qual é a nossa posição. Quando acontecem os enfrentamentos, quando os problemas vêm, nós sabemos qual é a nossa posição. Amém, irmãos? Nós temos que ficar firmes. Não é assim? Nós temos que ter fé, ter muita paciência, jamais perder a esperança e ter o pleno conhecimento de que Deus jamais se aparta da gente. Amém? Porque Deus é bom. A Bíblia fala: e a tua misericórdia dura para sempre. Então, o livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 8. Nós vamos aprender com a mulher sunamita. Ela foi uma edificadora de lar. Foi uma pessoa que chamou muita atenção de Deus. Pela sua prudência, pela sua paciência, perseverança, muita fé, ela conseguiu alcançar o impossível. Então ela tem muito a nos ensinar, né, a conduta dessa mulher, a qual está escrito assim, 2 Reis capítulo 4, versículo 8. E aconteceu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde ali havia uma mulher influente, ou seja, muito importante. E ela o constrangeu a comer pão. E assim foi que toda vez que ele por ali passava, ele para ali se desviava e entrava para comer pão. E ela então disse ao seu marido: eis que agora eu percebo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele uma pequena câmara, ou seja, um quarto pequeno. E coloquemos ali uma cama, uma mesa, um banco, um candelabro. E será que quando ele vier até nós, para ali ele possa se dirigir e se descansar. E aconteceu um dia que ele veio até ali. E foi para dentro do seu quarto e se deitou. E ele disse a Geazi, o seu servo: chama essa sunamita. E quando ele a havia chamado, ela se colocou diante dele, e ele lhe disse: diga para mim agora, o que tu tens sido cuidadosa para conosco, com todo esse cuidado, o que há de se fazer por você? Será que tu desejaria ser recomendada ao rei, ao capitão do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. E ele disse: o que então há de ser feito por ela? E Geazi respondeu: verdadeiramente ela não tem filho, o seu marido já é idoso. E ele disse: chama ela. Quando ele a havia chamado, ela se colocou à porta, e ele lhe disse: por volta desse tempo, daqui a um ano, segundo o tempo de vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, tu és homem de Deus, não minta para a sua serva. E a mulher então concebeu e deu à luz um filho, naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo de vida. E quando o menino tinha crescido, aconteceu que um dia ele saiu a seu pai, aos segadores, e ele disse ao seu pai: a minha cabeça dói. E o pai disse ao moço: carregai-o e levai-o até a sua mãe. E quando ele havia levado e trazido a sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu, deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta diante dele e saiu. E ela chamou seu marido e disse: rogo-te que envie um dos moços e um dos jumentos para que eu possa correr até o homem de Deus e depois eu voltarei. E ele disse: por que irás a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: mas está tudo bem. Ela então selou um jumento e disse ao seu servo: conduze e segue adiante, não te detenha por minha causa, exceto se eu te pedir. Assim ele foi e chegou até o homem de Deus no Monte Carmelo. Sucedeu quando o homem de Deus viu ela de longe, disse a Geazi, o seu servo: eis que
ali vem aquela sunamita. Corre agora, te encontre com ela e pergunta para ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com seu marido, está tudo bem com seu filho. E ela respondeu: está tudo bem. E quando ela chegou até o homem de Deus no outeiro, ela o agarrou pelos pés, mas Geazi se aproximou para afastá-la, e o homem de Deus disse: deixa, porque a alma dela está atormentada, e o Senhor me ocultou isso e não me contou. Então ela disse: eu pedi um filho ao Senhor, eu não disse, não me enganes. Então ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, vai para o teu caminho. Se tu encontrares algum homem, não o saúdes, e se alguém te saudar, não responda. Deita o meu bordão sobre a face da criança. E a mãe da criança então disse: como vive o Senhor, como vive a tua alma, eu não vou te deixar. E ele se levantou e seguiu a mulher. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre a face da criança, porém não houve nem voz nem audição. Porquanto ele foi novamente encontrá-lo, lhe contou dizendo: o menino não despertou. E quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou, fechou a porta diante de ambos, orou ao Senhor, subiu, deitou sobre a criança, pôs sua boca sobre a boca da criança, seus olhos sobre os olhos da criança, suas mãos sobre as mãos da criança, e estendeu-se sobre a criança. E a carne da criança ficou morna. Depois ele retornou, andou de um lado para dentro da casa, subiu, estendeu-se sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes, e a criança abriu os olhos. E ele chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. Assim ele a chamou, e quando ela havia entrado diante dele, ele pegou a criança, entregou para ela e falou: toma, aí está o teu filho. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui na tua casa, Senhor, adorando a ti, Senhor, como pecadores, que a tua palavra diz que não há ninguém que não peque. Aquele que falar que não comete pecado é mentiroso. Por isso nós colocamos diante de ti os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos, falamos ou pensamos que porventura tenha desagradado a ti, entristecido o teu Espírito Santo que nós habita. Deus, nos perdoe, não retire de nós o teu Espírito, Senhor, e não nos lance fora da tua presença, porque sem ti nada nós somos e nada nós podemos fazer. Como está escrito na tua palavra, sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então sede conosco, Pai, e que nessa noite, meu Deus, para o nosso bem, que o Senhor venha revelar aquilo que está no teu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, não pela nossa justiça, mas pela nossa necessidade de Ti e pela Tua imensa misericórdia, através do Espírito Santo, fale conosco, revela aquilo que está no Teu coração para o nosso coração, e que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir neste lugar, Pai, para revelar a Tua palavra para nós, para nos curar, para nos fortalecer, e para que maldição seja quebrada, para que pessoa seja curada, para que o milagre do Senhor se manifeste. Eu lhe peço, Deus, manifesta a tua presença aqui neste lugar, para que o nome de Jesus cresça. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus bem forte, amém, irmãos? Irmãos, tem hora que chega coisa na nossa vida, ou acontece coisa na nossa vida, que a gente não sabe nem porquê. Nós sempre temos expectativa de coisas boas, e nós temos expectativa também de que aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, o nosso lar, jamais será afligido por nenhum mal, principalmente quando nós conhecemos a Deus, e sabemos que Deus, Ele pode qualquer coisa. Deus, Ele pode impedir o mal, e Deus, Ele pode, a Bíblia fala que Ele pode fazer descer a sepultura, e pode fazer também subir a sepultura. Todo o poder está em tuas mãos. E nós olhamos, por que às vezes muitas pessoas, elas não conseguem atrair o milagre para dentro da sua casa? Por que muitas pessoas não conseguem atrair o impossível? Que nós estamos nessa corrente de 40 dias do milagre do impossível. E hoje nós vamos orar pelo milagre do impossível na minha casa, na sua família, entre os seus. A Bíblia nos mostra acerca de uma mulher, que todos nós, quando nós se nós formos avaliar, se havia felicidade no coração dela, ou se havia uma aceitação acerca da situação que ela passava. Eu não creio que havia felicidade, havia uma aceitação. Porque é claro que ela queria ser mãe. É claro que ela não queria passar a vida toda
apenas fazendo alimento, porque naquela época a mulher, ela não podia ir para o trabalho com seu marido, os homens iam trabalhar, e a mulher cuidava dos filhos, só que ela não tinha filhos, então ela ficava sozinha dentro de casa. Mas quando nós olhamos para uma capacidade ali, uma característica, uma qualidade boa daquela mulher, a Bíblia nos mostra que ela era uma pessoa muito desconfiada e observadora. Você sabia que isso é uma grande qualidade num servo de Deus? Ser muito desconfiado e observador. Porque a maioria das pessoas, elas se perdem na vida pela inocência. Ela acredita em tudo e se entrega abertamente a tudo, e por isso sofre. Como que a Bíblia nos revela que esta mulher era grande observadora? Primeiro a Bíblia fala que ela começou a observar Eliseu passando na porta da casa dela, e toda vez ela dava um café para ele. Mas ela dava um café para ele apenas para olhar o comportamento dele. Fala que toda vez que ele passava, ela chamava ele para comer pão e observava se ele era mesmo um homem de Deus. Até que depois de muito tempo, ela já tendo certeza, ela chama o marido e fala assim, ó, eu vejo que este homem que passa é um homem de Deus. Quer dizer, ela já tinha observado, já tinha avaliado, e ela já tinha certeza de que ele era um homem de Deus. Aí ela chama, e o marido confiava tanto nela, que aceitou o que ela disse. Se eu vejo que este homem que passa por nós, ele é um homem de Deus. Então, se nós precisamos de um milagre, nós não podemos fechar nossa porta para ele. Nós deveríamos fazer um quarto, colocar ali uma cama, uma mesa, um candeeiro, para que ele venha, deite e descanse, porque ele é um homem de Deus. Nós vimos duas qualidades nela, ela era observadora, e ela também, ela era uma conselheira. Significava que ela, irmãos, ela aconselhava o seu marido, e tudo que ela aconselhava, o marido acatava. Você viu como é importante a unidade dentro de uma casa? Quando há um consenso, a palavra não está só em um. Você viu que ela chamou, ela não decidiu fazer. Primeiro ela tomou conselho com ele para que ele fizesse. Olha como Deus trabalha. E naquela casa tinha uma grande lacuna, tinha um espaço grande. E aquela mulher não sabia que, por ela ser uma mulher observadora, que mostra também que toda pessoa temente, primeiro ele é observador, ele não se entrega à fé, a qualquer palavra, e não acredita em qualquer coisa. A Bíblia fala que nos últimos tempos, irmãos, muitos falsos profetas viriam sobre a igreja. Hoje tem muitas pessoas sofrendo, vivendo perto da verdade, mas às vezes se curvando diante da mentira, acreditando no que homens falam, e não porque às vezes nós temos preguiça de ler a palavra de Deus, ou de meditar no que está escrito. Mas ela sabia que o homem de Deus tinha que ser diferente. Não era porque ele era um profeta e que ela já ia falar, ó, esse homem é homem de Deus. Ele era um profeta, ele era um profeta, mas ela tinha que conhecer a fundo se ele era um homem de Deus, através do comportamento dele. Quer dizer, uma mulher que morava sozinha, ele poderia cometer um erro contra ela, ele poderia falar alguma coisa com ela que fizesse com que ela tirasse esse homem é um profeta de verdade. Mas não, pelo que a Bíblia fala, ele agia de uma forma, educada, ele agia de uma forma espiritual com ela, que levou ela a avaliar que ele era um homem de Deus. O que é que isso leva, irmãos? Tudo que você for fazer, observa, avalia. Jamais acredite em alguma coisa apenas pela emoção, ou apenas porque você acha que é certo. Mas nós podemos tomar muito tempo para nós tomarmos uma decisão, levar tempo para tomar uma decisão, do que sermos precipitados. Hoje tem muitas famílias afundando por decisões precipitadas.
decisões que às vezes nós tomamos no imediato, não avaliamos situações. Essa mulher, a Bíblia fala que ela avaliava a situação. Então a Bíblia nos mostra que ela tinha, pelo que ela fala para o profeta chega para ela e fala assim: ó, será que eu posso fazer alguma coisa por você? Depois que já estava habitando lá na casa dela, ele sentiu que ela merecia alguma coisa. Ela merecia. Então a Bíblia fala que ele chega para ela e fala assim: será que eu posso fazer alguma coisa por você? Ela fala assim: você viu que era uma pessoa que não tinha costume de falar da sua angústia para todas as pessoas. De que adiantava ela fazer isso? Não ia resolver. Apenas outras pessoas vão ficar com pena. Então o que ela fazia? Se eu não posso mudar uma situação, eu tenho que ter força para conviver com ela. Você entendeu? Porque se eu reclamar, eu vou ficar fraco no meio de uma situação difícil. Mas eu tenho que estar forte na situação. Então o mal podia ter entrado no coração dela. Ela podia ter criticado. Por quê? Que ela era tão boa, ela era uma boa esposa, ela era fiel, mas mesmo assim ela não podia ter filhos. Ela podia ter ficado chateada. Ela podia ter procurado outra pessoa, largado o marido, sei lá, arrumasse alguém, porque o desejo dela era ser mãe. Mas só que ela permaneceu na fidelidade. Ela permaneceu ajudando o homem de Deus, não cobrou bênção nenhuma, nada. Simplesmente ela queria fazer o bem e sem querer receber nada, porque ela já tinha acostumado com a sua situação. Mas será que ela acostumou porque ela tinha um espírito de pessoa fracassada? Ela não acreditava em milagres apenas, mas ela acreditava em Deus. E ela não queria criar expectativas boas, para no fim ela sofrer. Tem hora que nós sofremos, irmãos, não é porque as pessoas são ruins, é porque nós criamos expectativa acerca das pessoas. Não é porque a vida é ruim, é porque nós criamos expectativa acerca da vida. Nós nunca imaginamos que às vezes tem alguma coisa que não vai dar certo. E aí nós queremos que dê certo. E aí nós ficamos machucados, feridos, porque uma expectativa que eu criei, ela me machucou. Nós somos feridos por causa disso. Entregamos o nosso coração, entregamos a nossa fé, às vezes até por palavra de homens, por uma promessa vazia, e depois no fim as nossas expectativas não é suprida, nós somos feridos. Ela preferia não ter expectativa de ter filho e viver uma vida feliz com seu marido. Ela era uma mulher sábia, que ela queria, mas ela fala para o profeta assim, o profeta falou: te falta alguma coisa? Não, eu habito no meio do meu povo. Quer dizer, ele fala assim: eu já tenho o que eu preciso. A Bíblia fala que nós temos de contentar com aquilo que nós temos, e temos que estar preparados por tudo que vier contra nós. Você sabia que isso nos firma? Eu estou contente. Nós às vezes, irmãos, não estamos contentes com aquilo que nós temos. Pessoas estão descontentes com a casa, pessoas estão descontentes com o marido, umas mulheres, homens estão descontentes com a sua esposa, estamos descontentes com os filhos, estamos descontentes com o nosso local de trabalho, estamos descontentes com o governo, estamos descontentes com tudo, e sofremos por causa disso. E a Bíblia fala que de tudo que nós devemos guardar, tem que guardar o quê? O nosso coração, porque toda pessoa descontente, ele reclama demais. Quando nós estamos descontentes com uma coisa, reclamamos demais. Você já viu quando você está descontente com o calor, como é que você fala? Sangue de Jesus tem poder. O calor miserável, rapaz. Meu Deus do céu. O dia todo reclamando, não é verdade? Quando você está descontente com o salário, o que é que você fala? Quando você está descontente com seu marido, o que é que ele fala? Ô miserável. Só não vale nada. Eu faço tudo em casa. Quando você está descontente com a esposa, está descontente com os filhos. Toda pessoa descontente, ele é murmurador. E uma das coisas que ela falou assim: eu não habito no meio do meu povo, quer dizer, eu estou contente. Ela era contente com o que tinha, mas não tinha expectativa com aquilo que faltava. Se vier bem, se não vier, eu já tenho aquilo que eu estou com ele nas mãos, eu vou tratar direito.
O que precisa, eu busco um sucesso. Se o sucesso não vier, meu irmão, eu já tenho minha família. Eu tenho que valorizar minha família. Que a maioria das pessoas são infelizes é porque está querendo uma coisa que ela não consegue. Nós não sabemos se é Deus que não quer dar, ou se não é na hora de acontecer, mas estamos descontentes. E sabia que toda pessoa descontente, irmãos, ele qualquer isca, você pega ele. Qualquer mentira ele acredita. É fácil ser enganado. O enganador, você vê que muitas pessoas caem em golpe, por quê? Porque eles acreditam em tudo, eles sonham, não avaliam, não observam, e tudo eles acreditam. Tem pessoas que compram casa pela internet, depositam dinheiro, e ele nunca viu a casa, mas está comprando a casa, está comprando carro, está comprando moto. E as pessoas aí estão atrás dos descontentes com a vida, pessoas que não têm alegria na vida e sempre está faltando alguma coisa. Sempre está faltando, não consegue dormir. E sabe o que cria uma pessoa descontente, irmão? Ou o desejo dele ser grande, quando ele se sente inferior e acha que ele adquirindo coisas vai fazer dele melhor do que os outros, ou então por competição, porque a minha irmã que é da minha família conseguiu, eu também tenho de conseguir, porque o meu amigo conseguiu, eu também tenho de conseguir. Meu irmão, nós temos de contentar com aquilo que nós temos. Sabe por quê? Porque se você contentar com o que você tem, você sempre vai ter o coração grato a Deus. Mas se eu for descontente, o filho seu é pirracento, mas foi ele que Deus te deu. Esse marido que você tem, talvez, antes era o príncipe, não conseguia ficar um dia sem namorar, hoje já não vale nada. A gente enjoa das coisas fácil, a gente enjoa. E essa mulher, a gente viu ela, o marido dela era idoso, ela ficava sozinha em casa, e o marido no trabalho. E o profeta chega para ela: será que eu posso falar alguma coisa de ti para o rei? Será que eu posso falar alguma coisa de ti para o comandante? Ela falou: não precisa, eu já tenho a minha família. Que coisa! Eu já tenho, o meu povo é minha maior riqueza. Então ela não criava expectativa. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, ele não curvou diante do rei, não é porque ele tinha certeza que Deus ia livrar eles, não. Eles não tinham certeza disso, não. O rei falou com ele: ô Sadraque, Mesaque e Abednego, será que é de propósito? Vocês estão me afrontando, que vocês não estão querendo curvar diante, quando vocês ouvem as músicas? Pois se tocar, ele falou: peraí, rei, não precisa nem falar não, se o senhor quiser jogar a gente no fogo, joga, se Deus quiser livrar, bem, se não quiser. Abacuque fala: ainda que a figueira minta, ainda que os gatos sejam arrebatados de tudo, meu irmão, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você tem sua família, você tem salvação. Se o coração seu estiver bem com Deus, o milagre chega na tua casa, porque Deus não abençoa descontentes, Deus abençoa a pessoa que tem bom ânimo, pessoa animada, pessoa de gratidão. Nunca seremos gratos. Olha o diálogo que ela tinha com o marido. Ela não julgar, porque sempre que nós achamos que somos vítimas de alguma coisa, nós procuramos culpados. Mas ela não, irmãos, ela tinha se assentado. Era uma pessoa que tinha entendido: essa é a minha vida. Mas só que Deus olhava, porque quando você é fiel a Deus, aquilo que lhe falta, ainda que você não pede, Deus coloca na tua mão. Porque Deus conhece a tua necessidade. Sabe por quê? Porque você não está servindo a Deus, não está sendo fiel a Deus para receber, mas pelo prazer de ter Ele na sua vida. É diferente. Hoje nós acumulamos pessoas descontentes na igreja: Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo o seu Deus, Ele continua te amando, e você também continua amando Ele. Porque se Ele não fizer essa vida, pode ter certeza que a salvação Ele já garantiu para você. O contentamento é algo fora de série. Essa mulher, ela tinha um contentamento com a sua família. O que faltava não importava. Não importava nada. Quando o profeta fala assim: o que será que falta? Eu tenho visto aí, eu já notei, rodei. O servo dele era muito curioso. Já tinha rodado, não viu criança nenhuma.
Deve ter visto uma foto do marido lá, idoso. E ele mesmo fez uma avaliação, falou assim: olha, eu acho que ela quer um filho. Porque ela não tem filho. O marido dela já é idoso. Então eu acho que ela precisa. Ele fala: chama ela lá. Fala para ela: ó, mulher, daqui a 1 ano tu darás à luz um filho. Não minta para a tua serva. Ele falou assim: não põe expectativa em mim. Não põe isso em mim, não. Porque se eu não for suprida, você coloca uma expectativa em mim e eu não for suprida, eu vou sofrer. E eu não tenho mais. Lá dentro eu quero. Mas só que isso aí não vai acrescentar em nada. Você já viu aquele negócio de pessoas pôr expectativa em você? Pôr expectativa. Não é sobre a presença de Deus, não. É sobre milagre. Porque quanto mais eu busco por interesse, falando assim: Deus, prova que o Senhor é meu Deus. Ah, Senhor, é isso. Irmãos, nós não desafiamos Deus. É Deus que nos desafia a ser uma pessoa nova a cada dia. Deus não precisa ser desafiado para mostrar nada. Deus é tudo. Deus é poder. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas eu sou desafiado a cada dia a enfrentar o pecado e não me curvar diante dele. A enfrentar a necessidade e não reclamar. Eu sou desafiado, e quando eu venço os meus desafios, Deus mostra para mim que Ele é Deus mesmo na minha vida. E ela não queria, por isso que ela fala para ele assim: ó, não fala isso não. Não coloque expectativa em mim não. E ele falou: não, estou falando a verdade. Estou falando, dando expectativa não, estou ministrando um milagre na sua vida. Aí a Bíblia fala que no tempo determinado, ela dá à luz uma criança. Que alegria, que felicidade. Aí ela começou a criar expectativa de que aquela criança ia ser. Uma mulher que não tinha expectativa. Não é assim toda vez que nós criamos uma expectativa? Quando a pessoa, ele é solteiro, é um diferente. Mas quando casa, você cria expectativas. Ter família, ter neto, tudo vai dar certo. Quando pensa que não, pá, o mal acontece. Quando pensa que não, alguma coisa entra no meio e faz você sofrer. Porque todos os seus sonhos foram congelados. Foram paralisados por um mal que entrou, uma morte que entrou. E ela aconteceu isso, a morte entrou no sonho dela, naquilo que ela não queria, mas no fim ela recebeu. Quer dizer, ela não orou por aquilo. Porque ela já não ambicionava mais, mas veio nas mãos dela. Por isso que quando ela perdeu, ela falou assim: não, eu não aceito esse sofrimento, porque o mesmo Deus que me deu, Ele também pode me dar de volta. Minha irmã, meu irmão, se o inimigo tirou alguma coisa de você, se o inimigo colocou você para baixo, o mesmo Deus que tinha te levantado, Ele vai te levantar de novo, porque Deus, Ele age em todo o tempo na vida daqueles que nele confiam. Isso é o agir de Deus. E a Bíblia nos mostra que o que fez ela acreditar de que Deus poderia fazer um milagre em cima daquilo que ela tinha criado expectativa. O que na sua vida você criou grande expectativa e hoje às vezes está ferindo o nosso coração? E por causa disso entrou mal. Eu citei essa semana, eu estive pregando em Grecede e eu estive falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram que aquela mulher do fluxo de sangue, ela baixou até a miséria. Ela era uma mulher rica e voltou para a miséria, por causa de uma doença. Um fluxo de sangue, 12 anos comeu, destruiu tudo que ela tinha, tudo. Tornou ela uma mulher imunda, afastou os parentes dela e tirou todo o dinheiro que ela possuía. 12 anos tirando. E aquela mulher, por causa daquilo, às vezes ela começou a julgar pessoas, porque ninguém ajudava. Às vezes ela começava a condenar os médicos, porque os médicos não puderam fazer com ela, só queria tirar o dinheiro dela. E na vida daquela mulher entrou um mal, entrou uma coisa ruim. O perigoso não é se acontecer alguma tragédia, o perigoso é se entrar um mal no nosso coração. Porque não tem nada a ver cura divina com libertação de mal. E a Bíblia nos mostra que quando aquela mulher chegou diante de Cristo, que ela foi curada,
Ela não voltou para trás. Ela poderia ter falado assim: espera aí, eu já fui curada, então eu vou voltar para trás. Não é assim às vezes? Nós buscamos Deus, recebemos o milagre, viramos as costas e vamos embora, porque aquilo que nós tínhamos expectativa, nós conquistamos e agora não quero mais Deus. Quantos acontece isso? Porque tem um mal aqui dentro, tem alguma coisa aqui egoísta, que eu só penso em mim. Irmãos, aquela mulher, quando ela chegou, que ela contou o milagre para Jesus, o próprio Deus, o próprio Jesus virou para ela e falou assim: mulher, vai-te em paz e seja livre do teu mal. Ela tinha, não era só a doença, ela tinha um mal dentro. Você sabe o que nos mata? É o mal dentro de nós. Que mal é esse? Às vezes um sentimento de acusação, autocomiseração, nos sentindo coitadinho, nos sentindo miserável. Foi uma coisa que essa mulher não deixou entrar nela, um espírito de miserável. Ela passava por uma situação ruim, mas o espírito dela era forte. Tanto que quando ela pegou a criança, que o filho dela morreu, ela não desesperou, porque ela era limpa aqui dentro. Ela estava com o filho morto, mas ela não se desesperou. Ela era uma pessoa trabalhada. Você sabe o que a palavra de Deus faz conosco? A palavra de Deus trabalha em nós, para que quando nós, irmãos, viemos a passar por uma situação de tragédia, você esteja firme. Ela ficou firme. Já imaginou uma mulher pegar o filho morrer nos braços, gente? O filho morrer no braço daquela mulher. Ela pega aquela criança morta, vai até o quarto do profeta, abre a porta, coloca a criança, o filho dela morto. O filho dela devia ter de 12 a 14 anos. Aí ela sai de novo, não fala para o marido dela: ela morreu, nada, ela tinha um equilíbrio emocional. Nós temos que manter o nosso equilíbrio emocional diante de coisas terríveis que possam acontecer. O desespero não leva a nada, mas a fé nos faz sair do poço. O desespero nos leva cada vez para baixo, porque se você não consegue mudar uma situação, por que desesperar? Eu falo, nós podemos enfrentar o problema, mas nós nunca podemos ser o problema. Quando nós nos transformamos em problema, nós não conseguimos mais nem ficar perto de outras pessoas, porque quando você chega perto de alguém, é só para falar de miséria. Embora nós saibamos que não melhora nada, eu divulgar, eu vou morrer, eu vou fazer isso e aquilo, irmãos, não adianta nada. Eu tenho que me manter firme. Se Deus quiser fazer, Ele faz, mas primeiro Deus vai trabalhar em você. Porque tem coisa que não tem jeito. A morte não tinha jeito, mas aquela mulher acreditou. Tanto que, irmãos, acho que se uma mãe e um filho morrer no colo de uma mãe, meu Deus, se a mãe não morrer junto, mas que a mãe desespera, não desespera, amém? Você está doido? Você pegar seu filho, colocar no colo, já com 12 a 14 anos, já estava trabalhando com o pai, e o filho morrer, aquele filho que brincava com você, meu irmão, não é fácil a situação que aquela irmã passou. E olha que aquela irmã, ela não rodopiava no Espírito Santo, ela não ficava no monte direto orando, porque esse negócio de encher do poder, subir em monte, isso não melhora a vida de ninguém. O que melhora é conhecer e praticar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que acham que lá em cima no monte dá um jeito. Não é assim não. É o relacionamento com Deus. Quando nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, em conhecer mais a Deus, fazer aquilo que Deus agrada, aí sim, irmão, nós ficamos firmes. Não é só buscar, nós já fomos encontrados, Deus já nos encontrou, Deus está na minha vida e na sua vida. O que nós temos de fazer é ter confiança no que Deus pode fazer. Deus, Ele pode, se Ele puder impedir o mal de entrar na minha vida, Ele impede. Se Ele não impedir, Ele vai me fazer forte nas aflições. Nós temos que ser dessa forma. E a Bíblia nos mostra que aquela mulher, ela pede para o marido dela arrumar um jumento, mandar para ela, para que ela pudesse encontrar com o homem. Fala assim,
Não é lua nova, não é sábado, por que você vai hoje? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu. Já imaginou? Seu marido ligar e falar assim, ó, como é que está o nosso filho? Você fala, tá legal. Minha já morreu. Tá bom demais, tá dormindo lá na cama. Olha como ela acreditava no milagre. Olha como é. Você acredita em milagre? Você acredita que Deus pode fazer o impossível? É isso que acalma seu coração. O que acalmou o coração daquela mulher, irmãos, foi duas coisas. Ela sabia que Eliseu era um profeta de verdade e que Deus agia de verdade. Eliseu era um profeta de verdade. E tinha um segredo muito importante que nos dá o conhecimento nessa passagem. Quando ela chega diante do profeta, isso é para pessoas que acreditam em misticismo na igreja, que acreditam num pauzinho ungido, que acreditam numa rosa ungida e despreza o comportamento cristão. Porque se tinha um bordão que era mais consagrado do que Eliseu, eu duvido. O bordão de Eliseu era consagrado. Eliseu pega o bordão dele consagrado, entrega para Geás, fala assim, vai lá e coloca no menino, o menino vai ver. E sobreviveu? Não, e teve vida? O bordão consagrado, chegou lá e colocou. Eu coloquei o bordão e não teve vida. Porque nós, irmãos, nós não preocupamos com esse negócio. Deus, Ele age, não é instrumentos ungidos, mas Deus não age em elementos ungidos, mas no instrumento consagrado. Você não deve acreditar em instrumento que foi ungido, mas você tem que ser um instrumento consagrado a Deus. Deus age através de você. Pare de acreditar nisso. O que está tirando muitas pessoas da transformação é fugir da palavra. E o que é que nos leva a fugir da palavra? Quando nós acreditamos em elementos consagrados, terrinha de Israel, a pedrinha de Jacó, o cajado de Moisés, isso desvia pessoas da palavra. E Deus, Ele observa a palavra. Quando mandou o bordão, sabe o que ela falou? Eu não vou não. Eu estou com você, se você for eu vou. Mas aquele negócio do bordão, não acredito. E ele, a Bíblia fala que ele levantou e foi com a mulher. Já veio de lá, olha, eu coloquei o bordão, não tem jeito não. Então tem hora que alguma coisa consagrada pode não dar certo. Mas se você for uma pessoa consagrada, vai dar certo. Porque Deus tem compromisso com você. O milagre acontece na sua vida e na sua casa, meu irmão, pelo seu relacionamento que você tem com Deus, pela fé que você tem naquilo que Deus pode fazer. Ela acreditava no que Deus podia fazer através do profeta. E a Bíblia fala, quando o profeta chegou lá, ela já tinha expectativa agora de coisa boa. Porque vinha da parte de Deus, não vinha da parte do homem. Eliseu não entrou ali como um homem natural, mas ele entrou ali como instrumento de Deus. E ela teve expectativa naquilo que vem da parte de Deus. Você pode criar expectativa naquilo que vem da parte de Deus. Isso é certo, porque as promessas de Deus sempre se cumprem na vida daqueles que nele confiam. O homem pode falhar com você, mas Deus não vai falhar nunca. Se Deus prometeu cura, Ele vai te dar cura. Se Deus prometeu salvação na tua família, Ele vai dar salvação na tua família. Se Ele prometeu te honrar, Ele vai te honrar. Basta você ficar firme na fé. Fala para as pessoas, Deus nunca decepciona ninguém. Nunca. Ele nunca decepciona. E não decepcionou aquela mulher que ia caminhando pela rua. Até o Geazi chegou, como é que está a sua casa? Está tudo bem. Se pessoas perguntam, tem gente que pergunta como é que está a sua vida. Sabe para quê? Para espalhar notícia. Tem pessoas que têm prazer de falar que você está mal. Você chega para alguém e fala, olha, eu só estou falando para você, está assim, assim, assim na minha casa, mas não fala para ninguém não. Aí ela chega para outro e fala assim, olha, eu vou te contar uma coisa que fulano falou comigo, mas não fala para mais ninguém não, só falou para mim. Então ela falou que a casa dela está ruim, chega assim, ó, se eu estou falando de você, eu recebi de outra, não fala para ninguém não.
Quando peguei não, todo mundo está sabendo o que aconteceu com você. Só que ninguém pode resolver. Só espalha a notícia. Aí quando você passa para a rua, todo mundo fala, ô coitadinho, olha lá, ó, ô dó, ô dó, está sofrendo, ô dó. Ela não quis falar com ninguém, porque ela sabia que se ela falasse com alguém, quando ela voltasse, o marido dela já estava chorando lá, já tinha chegado no ouvido do marido dela. E ela não queria que o marido dela soubesse de nada. Ela queria, ela e Deus, resolver a situação. Você sabe quem resolveu a situação de sua casa? Você e Deus. O pastor apenas ensina, mas quem relaciona é você. Ninguém recebe bênção e vitória de mão de pastor, não. Nós recebemos ensino, e quando nós aplicamos o ensino, aí nós somos vencedores. Não crie expectativa de receber vitória da mão de homens, mas crie expectativa de receber coisa boa de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Se alguém chegar para você e falar assim, eu vou orar e Deus vai mudar a sua vida, é mentiroso, porque não é pela vida de uma pessoa que sua vida é mudada. A sua vida é transformada pelo seu relacionamento pessoal com Deus. Isso é engano. Nós aprendemos aquilo que nós temos de fazer para receber aquilo que nós acreditamos. Primeiro eu faço, para depois eu receber. Então eu recebo primeiro a palavra, e ela recebeu isso. Ela foi atrás do homem de Deus, foi o certo. Vai lá, ela tinha a fé dela. Só dela andar, irmão, foi quilômetros. Só dela andar atrás, ela mostrou que ela acreditava. Porque toda pessoa que acredita, ele esforça. Ele não mede esforço nenhum, porque ele sabe que quando ele esforça para receber de Deus, ele recebe. Mas quando ele esforça para receber do homem, ele não recebe nada. E ela não permitiu que ninguém misturasse a fé dela. Você sabe o que é misturar a sua fé? É quando você está acreditando e você fala para alguém e alguém coloca uma dúvida. Ah, como é que está seu filho? Morreu, o que você vai fazer aqui? Eu vim, pô, não vai não, beijo, morreu, acabou. Jairo, você lembra de Jairo? O que você está incomodando o mestre? Já morreu, já era. Não tem jeito mais não. Então ela, para não receber isso, ela preferiu falar. Você já tem um sonho? Sai contando seu sonho para todo mundo, para você ver. Sai contando para todo mundo. Eu tenho um pastor, colega meu, que ele olhou, ele tinha um terreno perto da igreja dele, e a mulher ofereceu o terreno para ele, ia facilitar para ele comprar. E ele já contou para mim, falou, pastor Marcos, graças a Deus, é bom demais, já olhei, e falou o sonho que ele tinha acerca do terreno. Só que depois ele foi pregar na igreja de um pastor e contou tudo para o pastor. Ó, pastor, tem um terreno lá de frente. Pastor, onde é que é? É lá de frente, moço, fica assim em tal lugar. Eu vou dar até a metade, a mulher vai parcelar o outro. Falou assim, quanto que é o total? É tanto. Mas eu não tenho o total todo, eu vou dar só a metade, a mulher vai parcelar o outro. Aí o pastor chegou lá e falou assim, a senhora está vendendo? Tô, mas tem um pastor aí que ofereceu a metade. Não, eu te dou tudo. Eu pago à vista. Aí depois falou, moça, você acredita que o camarada me traiu? Eu falei com ele que só tinha metade para ele, chegou lá, ofereceu tudo e comprou na minha frente. Era o sonho dele. Ele sai espalhando, sai falando. Tem hora que na alegria a gente começa. Quando pensa que não, a vida da gente se amarra. Tem coisa que nós temos de guardar aqui dentro. Até o nascimento de Sansão foi desse jeito. Até José, quando ele contava o sonho para o pai dele, a Bíblia fala que o pai dele guardava aqui dentro. Porque se vai acontecer, vai sim, irmãos. Mas tem hora que você começa a divulgar as coisas por aí, e pessoas começam até a amarrar. Uns chega para você e fala que não vai dar certo, uns tentam tirar a tua fé. Não investe nisso não, isso não vai dar certo. Até que aquilo que você tinha convicção, você passa a ter dúvida. E aí você vai e você não prossegue naquilo, outra pessoa prossegue e conquista, e você não. Essa mulher não contou para ninguém porque ela queria um milagre. Ela contou para o profeta. Quando o profeta saiu, que chegou na casa dela, subiu sobre o filho dela recobrou a vida, chegou para ela e falou assim, vai lá e chama a mulher. Quando ela veio, falou assim, toma aqui seu filho. Ela pegou o filho. Você viu que ela não esboçou aquele espanto, porque ela já esperava o milagre.
Ela não ficou pulando e aquela, não, ela já sabia o que ia acontecer. É assim que acontece com aqueles que acreditam em milagre. Ele já sabe o que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque a fé é a convicção das coisas que se esperam. Se você tem fé, meu irmão, não sofra antecipadamente pelas coisas que ainda não vieram sobre a tua vida, mas Deus, Ele vai suprir a sua expectativa. Deus vai, o homem pode não suprir, mas Deus vai. Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer e Ele vai te dar vitória na hora certa e vai mostrar para todos que Ele é o seu Deus. Mas seja observador, avalie seus passos, avalie a palavra que você ouve. Não acredita em milagre observando pessoas, mas sim tendo conhecimento da palavra. Deus é fiel. Deus é fiel. E nos últimos tempos, o que é de escândalo que anda acontecendo, sabe para quê? Para fazer a pessoa acreditar menos em Deus. Só que Jesus é fiel e sempre será. Toda vez que você olhar para Jesus, Ele será o mesmo. Ontem, hoje, eternamente, Ele continua salvando e operando. E Ele vai agir na sua família e na tua casa. Crie expectativa de Deus, porque a expectativa que você tem de Deus leva você a buscá-lo mais. Ana falou assim: por esse menino orava eu. Era uma criança e Deus deu para ela. Os judeus criaram expectativa de salvação, Deus enviou Jesus. Nós criamos em Deus, porque Deus supre a expectativa daquele que nele confia. Se você confia em Deus, coloque sobre os seus pés. Cadê os diáconos que vão servir a ceia? Vem aqui. Seja uma pessoa sábia, bom conselheiro. Deixa Deus fazer a obra. Tudo que te falar, avalie aqui, ó, na Bíblia. Avalie na Bíblia. O maior ato profético que uma pessoa pode fazer é a entrega de si mesma a Deus. Isso sim, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você que passou pelas águas, você vai participar da Santa Ceia.